Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Enquanto todos os olhos estão voltados para os desdobramentos no Irã, muita coisa continua acontecendo em Gaza, enquanto a decadência moral das ONGs e da mídia ocidentais continua sendo exposta. Temos várias peças de um quebra-cabeça e hoje vou conectá-las para você. Sei que todos estão ansiosos sobre o Irã, mas, como na vida real, falarei dele depois. Quero começar por Gaza. Um tempo de rasgar e um tempo de costurar. O secretário do Gabinete de Israel, Yossi Fuchs, fez uma declaração interessante esta semana, que delineou a próxima fase da política de Israel em Gaza, segundo ele. O governo deu 60 dias para o Hamas se desarmar. Caso não o faça, as forças de defesa de Israel agirão para concluir a tarefa. E até que a desmilitarização seja alcançada, Israel não avançará com nenhum esforço de reconstrução ou planos de realocação voluntária. Essa declaração prepara o terreno para determinar onde as coisas estão e o que vem a seguir. Para explicar a situação em Gaza, as implicações militares e estratégicas, a lógica do acordo e os desafios futuros, compartilho uma entrevista do Gala Israel. Os radialistas Erez Tadmor e Shai Goldstein conversaram com o general de brigada da reserva Erez Weiner. Weiner, especialista sênior em assuntos militares e de segurança no Instituto de Jerusalém para Estratégia e Segurança, explica. Desde o início, Israel tinha dois caminhos possíveis para lidar com Gaza, após 7 de outubro. O primeiro era uma solução militar completa, conquistando a faixa, estabelecendo um governo militar e assumindo responsabilidade direta por todos os assuntos civis. Ele afirma que o chefe do Estado-Maior anterior e o atual se opuseram fortemente a essa opção. Eles alertaram que isso seria enormemente custoso, extremamente complexo e levaria muito tempo para ser implementado. A liderança israelense decidiu não impor às forças de defesa de Israel um modelo ao qual elas se opunham, destacando o peso que isso traria. Por isso, Israel optou pelo segundo caminho, o acordo em etapas vigente atualmente. Weiner enfatiza que o acordo está longe de ser perfeito e contém muitos elementos problemáticos, mas, dadas as limitações, é o melhor arranjo que Israel poderia realisticamente alcançar. Ele descreve o acordo como funcionando em uma base estrita de dar e receber. Israel não avança para a próxima etapa a menos que o Hamas cumpra suas obrigações na etapa atual. Na primeira etapa, o Hamas devolveu todos os reféns vivos e os corpos, algo que o Weiner mesmo disse, como todos nós, para ser honesto, ele não acreditava que realmente aconteceria. Mas a pressão de Trump sobre os mediadores, a pressão militar de Israel e a presença física contínua de Israel em grandes partes de Gaza criaram condições nas quais o Hamas sentiu que era obrigado a cumprir. Agora vem a segunda etapa que Weiner chama de etapa crítica, o desarmamento do Hamas. Ele avalia honestamente que as chances do Hamas se desarmar são muito baixas. Mas ele evita chamar isso de impossível, justamente porque ficou surpreso anteriormente com o cumprimento da primeira etapa pelo Hamas. Ele observa que o Hamas agora está tentando manobrar, fingindo aceitar um governo tecnocrático, pressionando por uma nova força policial e estruturas administrativas que incorporariam seus agentes, além de tentar manipular a devolução das armas. De acordo com Weiner, o trabalho de Israel, junto com o que ele chama de excelente cooperação com os Estados Unidos, é garantir que o Hamas não possa enganar ou contornar o acordo. Ele destaca que a reconstrução não começou, mesmo após declarações recentes de Witkoff sobre a transição para a fase B. Nenhum material de reconstrução entrou em Gaza. Israel está mantendo firmemente essa posição. Qualquer reconstrução só começará em áreas que as forças de defesa de Israel já tenham totalmente limpo, varrido e assegurado, e mesmo isso ainda é teórico até que a desmilitarização seja alcançada. O canal 14 de notícias de Israel informou que, no norte de Gaza, onde Israel não atua, autoridades de segurança alertam que a rede subterrânea do Hamas está longe de ser desmantelada. Uma infraestrutura significativa de túneis permanece intocada, e nos campos de refugiados centrais, a situação é ainda pior, com muitos túneis ainda no mesmo estado em que estavam antes de 7 de outubro. A principal preocupação é que o Hamas reconstrói túneis mais rápido do que as forças de defesa de Israel conseguem localizá-los e destruí-los. Então, enquanto avaliamos esses detalhes sobre a situação em Gaza, o presidente Trump afirmou no domingo que integrantes do seu novo Conselho da Paz prometeram 5 bilhões de dólares para reconstruir Gaza. E vão mobilizar milhares de agentes para forças internacionais de estabilização e policiamento do território.
As promessas serão anunciadas oficialmente na primeira reunião do Conselho em Washington na quinta-feira, disse ele. A Cúpula Internacional de Políticas JNS de 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Waldorf Astoria, em Jerusalém, Israel. Inscreva-se hoje em jnsummit.org e use o código de cupom JNSTV. Isso mesmo, JNSTV, tudo junto, para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansioso para ver você aqui em Jerusalém. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Não estamos sozinhos em campo. Como pode ver, o Hamas segue muito ativo. O Hamas não tem intenção de honrar o acordo e não sente remorso pelo que fez em 7 de outubro. Não precisa acreditar só em mim, um líder sênior do Hamas afirmou isso abertamente em entrevista à televisão pública norueguesa na semana passada. O que ele disse é importante de ouvir porque mostra exatamente como o Hamas vê o futuro e por que o próximo massacre, nas palavras dele, é uma questão de quando, não de se. Naquela entrevista, Osama Hamdan, um dos mais altos dirigentes do Hamas, expôs as posições da organização. Ele afirmou abertamente que o Hamas não tem intenção de depor as armas, não tem intenção de se retirar de Gaza e não tem intenção de encerrar sua guerra contra Israel. Ele negou o massacre documentado de civis em 7 de outubro. Ele culpou Israel pelas mortes no Festival Nova e insistiu que o Hamas continuaria o que ele chamou de resistência. Quando foi questionado diretamente se o Hamas atacaria Israel novamente se tivesse a oportunidade, Hamdan não hesitou. Ele confirmou que sim. Ele disse que a situação agora é diferente, mas prometeu que a luta continuaria. Ele enfatizou que o Hamas ainda se vê como uma parte essencial do povo palestino e que fará o possível para continuar a guerra em nome deles. Hamdan também deixou claro que os 10.000 policiais armados do Hamas não vão a lugar nenhum. Na visão do Hamas, essas forças simplesmente operariam sob um chamado Comitê Tecnocrático, efetivamente incorporando a presença armada do Hamas em qualquer futura estrutura de governo em Gaza. Ao ser questionado sobre o que seria preciso para o Hamas se desarmar, ele respondeu claramente: o Hamas só deporia suas armas se Israel se retirasse completamente para as linhas de 1967, incluindo Jerusalém. Concedesse o direito total de retorno a todos os refugiados palestinos em todo o mundo e garantisse que Israel nunca mais realizaria uma ação militar contra eles. Ou seja, o fim do Estado de Israel atual. O momento mais chocante foi quando Hamdan mencionou os eventos de 7 de outubro. Ele afirmou, com a maior seriedade, que o Hamas não matou civis e que o massacre era apenas uma alegação israelense. Isso, apesar das evidências esmagadoras, da documentação em vídeo e das próprias filmagens do Hamas. Há hora de silenciar e hora de falar. O Hamas se recusa a se desarmar e a abrir mão do controle, enquanto opera dentro de infraestruturas civis, causando danos aos próprios civis de Gaza. Médicos Sem Fronteiras anunciou esta semana a suspensão de várias operações médicas no Hospital Nasser, em Khan Yunis, um dos últimos grandes hospitais ativos em Gaza. O motivo não foi por ataques israelenses, falta de suprimentos ou superlotação. Homens armados e mascarados circulavam pelo complexo hospitalar. Funcionários dos Médicos Sem Fronteiras e pacientes relataram intimidação, prisões arbitrárias de pacientes e até suspeita de movimentação de armas na instalação. Estas não são acusações ou alegações feitas por Israel ou pelas forças de defesa de Israel. Essas são as palavras dos próprios Médicos Sem Fronteiras, uma das ONGs internacionais que por anos encobriu as atrocidades do Hamas enquanto criticava abertamente Israel durante toda a guerra. Médicos Sem Fronteiras afirmou que homens armados ameaçaram a segurança da equipe e pacientes, obrigando a suspensão de serviços não essenciais. Eles não citaram os grupos armados, e o Hamas segue como força dominante onde Israel não controla. A Associated Press, que noticiou o evento, fez questão de insinuar o que quer que você acredite ao enfatizar isso. A guerra também produziu novas milícias, facções e grupos armados, alguns deles até apoiados por Israel nas zonas que controla. Qualquer coisa, menos o óbvio. Funcionários do Hospital Nasser relataram ataques frequentes de grupos armados e milícias nos últimos meses, mesmo com a polícia do Hamas presente. Em resposta, o Hamas fugiu. O Ministério do Interior afirma que enviará mais policiais para proteger hospitais, o que na prática significa mais membros armados do Hamas nessas instalações.
O direito internacional protege hospitais, mas essa proteção se perde se combatentes os usarem para esconder combatentes ou armas. Na declaração, os Médicos Sem Fronteiras deixam claro que é exatamente isso que está acontecendo. Essa é a realidade no local. Um sistema médico colapsado, grupos armados operando dentro dos hospitais. A consequência direta de Gaza sob controle de terroristas armados e de uma liderança do Hamas que afirma que a guerra está longe do fim. Tudo isso ocorre durante um cessar-fogo que só existe no papel. É interessante notar que a reportagem da AP encerra citando novamente o Ministério da Saúde sob controle do Hamas em Gaza. Estatísticas que afirmam que o número total de mortes de palestinos na guerra é de pelo menos 72 mil. E eu cito: o Ministério, que faz parte do governo liderado pelo Hamas, mantém registros detalhados de vítimas que são considerados geralmente confiáveis por agências da ONU e especialistas independentes. Ele não fornece uma divisão entre civis e militantes. Militantes realizaram ataques a tiros contra tropas, e Israel diz que seus ataques são uma resposta a isso e a outras violações. Aqui há uma equivalência moral, relativizando as ações do Hamas e o fato de ser uma organização terrorista, além de dar credibilidade aos números de vítimas divulgados pelos terroristas. Desviei do assunto, vamos voltar ao tópico. A crise, porém, não termina apenas com os Médicos Sem Fronteiras, ela se estende a todo o ecossistema de ONGs que atuam em Gaza. O Ministério de Assuntos da Diáspora de Israel informou que a Oxfam encerrará suas operações em Gaza em fevereiro de 2026. A Oxfam é uma confederação fundada no Reino Unido, composta por 21 organizações não governamentais independentes com foco no combate à pobreza global. Que nobre da parte deles! A decisão veio após a CEO da Oxfam, doutora Kalima Begum, declarar publicamente que tem sido pressionada, dentro da própria organização, a acusar Israel de genocídio sem provas. E que ela testemunhou antissemitismo e um foco obsessivo e desproporcional em Israel se comparado a outras crises globais. Depoimento público apresentado pela CEO da Oxfam, muçulmana e crítica de Israel. E esse não é um caso isolado. No começo do mês, o Ministério da Diáspora anunciou que os próprios Médicos Sem Fronteiras que mencionei também encerrariam as operações em Gaza após não cumprir os requisitos básicos de registro e verificação de funcionários, regras criadas para evitar a infiltração de terroristas. O presidente do ONG Monitor, Gerald Steinberg, revelou algo crucial esta semana. Por 20 anos, certas ONGs vinham se preparando para usar o termo genocídio contra Israel. A guerra em Gaza simplesmente deu a elas o pretexto que estavam esperando. Segundo Steinberg, essas organizações compartilham um padrão, uma demonização política de Israel, uma obsessão com Israel, uma tendência de reforçar as mensagens umas das outras até que isso se torne um fato aceito. Ele destaca que a Oxfam não é só uma instituição de caridade, mas um ator político global com grande influência na opinião pública e no discurso da ONU. Quando o próprio CEO afirma que as organizações usam o termo genocídio antes de esperar por evidências ou revisão legal, isso levanta sérias dúvidas sobre a neutralidade delas. Steinberg também destaca o papel dos Médicos Sem Fronteiras. Há anos, as FDI mostram que o Hamas utiliza hospitais como escudo militar. Relatos de testemunhas oculares e imagens de vídeo capturadas na sede do Hamas confirmam a presença do Hamas dentro de instalações médicas durante toda a guerra. Agora que os Médicos Sem Fronteiras admitem combatentes armados no Hospital Nasser, fica a dúvida: por que apenas agora? Por que não antes? O que eles sabiam e quando souberam disso? Steinberg afirma que a resposta é simples: as exigências de Israel para que ONGs enviem listas de funcionários para verificação de segurança forçam a transparência. Se as ONGs sabiam que os hospitais estavam sendo usados pelo Hamas e que a ajuda estava sendo desviada para construir centenas de quilômetros de túneis e permaneceram em silêncio, então, nas palavras dele, isso as torna cúmplices. Essa é a realidade humanitária em Gaza hoje, e tem sido assim há anos. Grupos armados dentro dos hospitais, ONGs comprometidas por questões políticas internas e um sistema que apagou a linha entre ajuda humanitária e ativismo. O engano não vem apenas das ONGs. Essa é a norma dos principais órgãos internacionais do pós-Segunda Guerra, criados para combater organizações tirânicas que depois financiaram e acobertaram. Esse é um dos principais obstáculos para qualquer recuperação ou reconstrução real de Gaza. Tudo isso, os homens armados nos hospitais, as ONGs que fingem não ver, as organizações internacionais que passaram anos preparando campanhas políticas em vez de proteger civis.
Os meios de comunicação que repetem seus argumentos sem questionar, todos eles estão acobertando uma organização que fez coisas horríveis e desumanas com seres humanos. A ex-refém israelense Arbel Yehud relatou sua experiência com o Hamas e moradores de Gaza em entrevista nesta semana. Mais de um ano após sua libertação e 4 meses depois de se reunir com seu parceiro Ariel, ela ainda não consegue falar abertamente sobre o que suportou durante seus 482 dias em Gaza. Ela chama isso de uma mala fechada, algo doloroso demais para abrir. Arbel e Ariel foram sequestrados juntos em 7 de outubro. Eles foram espancados, agredidos, retirados de casa e separados 3 horas após entrarem em Gaza. Ariel passou 738 dias em cativeiro. Arbel passou 482 dias, a maioria deles completamente sozinho. Após Ariel ser libertado no acordo de reféns de outubro, eles finalmente se sentaram juntos, e ele percebeu que nada sabia sobre o que ela havia passado. Ele descreveu o momento como um soco no estômago, como se o mundo tivesse desabado. Ele desmaiou de choque. Arbel afirma que guardou tudo, esperando o momento de contar para ele, mas nenhum dos dois está pronto. O silêncio dela foi quebrado ao ouvir Romi Gonen, colega de cativeiro, descrever o abuso sexual que sofreu. Arbel disse que reconheceu cada detalhe, porque o que Romi passou, ela mesma passou quase todos os dias. Por 482 dias, ela revelou que foi mantida em completo isolamento, passou fome, foi submetida a abusos psicológicos, físicos e sexuais e espancada tão severamente que teve as costelas quebradas. Interrogada e pressionada a se converter ao Islã, cercada por civis hostis e abusivos e até mesmo por crianças que haviam sido criadas na violência. Onde estavam as ONGs, as organizações de direitos das mulheres, os covardes da mídia e as organizações médicos sem bolas? Durante esse período, ela tentou se suicidar 3 vezes, achando que não havia outra saída. No dia em que foi libertada, ela caminhou sozinha entre centenas de homens armados do Hamas. A única mulher em um mar de faixas verdes na cabeça, apavorada, mas determinada a sobreviver tempo suficiente para ver Ariel novamente hoje. Ambos dizem que ainda estão lutando contra o trauma, noites sem dormir, flashbacks e a perda de sua casa em Nir Oz. Desde que voltei, diz Arbel, eu realmente não voltei à vida. Essas ONGs preparam o terreno para a campanha caluniosa e difamatória contra o Estado de Israel. Uma onda de ódio tão cruel que não só desafia o próprio direito do povo judeu à autodeterminação, mas também normalizou o ódio aberto contra judeus onde quer que estejam. E nada disso deveria surpreender. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele mesmo, enviou uma mensagem de congratulações ao regime iraniano no aniversário da Revolução Islâmica de 1979, descrevendo-a como uma oportunidade para refletir sobre o caminho do país e sua contribuição para a comunidade internacional. Um regime que financia o terror, mata seus cidadãos e prega abertamente a destruição de Israel está sendo elogiado pelo chefe da ONU. Esta é a mesma organização que nunca perde a chance de condenar Israel, mas tem uma longa e preocupante história de abraçar líderes brutais. Desde receber um Yasser Arafat armado, até estender o tapete vermelho para Muammar Gaddafi. Imagine a decepção ao descobrirem que o almirante-general Aladdin era só um personagem fictício e não estava disponível para falar com eles na ONU. Neste momento, talvez a ONU devesse buscar uma ilha para suas obsessões. Ouvi que a ilha St. James, nas Índias Ocidentais, está à venda. Essas organizações, junto com a mídia ocidental, legitimaram e incentivaram a ascensão dos exibicionistas de virtude no mundo. Aqueles que fizeram de Israel uma nação pária, alvo de seu ódio, junto com a Irmandade Muçulmana da Arábia Saudita e do Catar. O apoio financeiro deu ao Hamas e a regimes assassinos a legitimidade para cometerem suas atrocidades, por causa de seus valores distorcidos e pervertidos. Então não é de se admirar que haja pessoas na Inglaterra andando por aí marcando as casas de judeus, enquanto demonstram virtude sobre o quão justos eles são. Com a causa inventada de quanto eles se importam com os palestinos, nós em Israel já vimos esse tipo de cegueira moral antes. Vários israelenses que viviam próximos a Gaza passaram anos ajudando seus vizinhos de lá. Eles levavam crianças de Gaza a hospitais israelenses para tratamento, mesmo com Gaza tendo mais de 35 hospitais próprios. Eles deram empregos aos pais de Gaza, os empregaram em suas comunidades e acreditavam que a conexão humana superaria o ódio. Mesmo assim, em 7 de outubro, essas comunidades tiveram suas casas marcadas por quem apoiaram, tornando-se alvos.
Famílias inteiras foram massacradas pelos próprios moradores de Gaza que elas tentaram ajudar. É um lembrete doloroso de que boas intenções nem sempre são recebidas com boa vontade, e que o posicionamento moral no exterior muitas vezes ignora as realidades brutais que enfrentamos aqui. Então temos esse duplo perverso do Gremlin desfilando suas cores no jogo das estrelas. É uma nova maneira para idiotas e decadentes serem relevantes e parecerem inteligentes. Nunca nenhum deles usou a bandeira da Nigéria ou do Sudão, nem mencionou uma única atrocidade cometida pelo Islã no Oriente Médio e na África. Mas todos acusam Israel, se dizendo especialistas no que lhes dizem que Israel fez. Sem contar os teóricos da conspiração, terraplanistas, que acham que negros islâmicos são os verdadeiros hebreus. Perdedor que, em sua tentativa patética de sinalizar virtude, provou nosso ponto. O fato de alguém usar um colete de imprensa não o torna um jornalista de verdade. Assim como fizeram com esse impostor, o Hamas manipula princípios e valores ocidentais, usando o ódio doentio que permeia as sociedades ocidentais contra os judeus para seus objetivos assassinos. Continuem se sentindo bem condenando Israel e os judeus como quiserem, mas aqui lutamos contra a abominação do islamismo jihadista. E vocês podem inventar desculpas para justificar o que eles estão fazendo conosco, mas isso está se espalhando ao redor de vocês. Vocês são o povo do domingo, vocês são o proverbial sapo, sendo cozido lentamente em água fervente enquanto ignoram a ameaça islâmica. Primeiro perseguem o povo do sábado, depois o do domingo, até os que usam roupas santimoniosas. Porém, há uma questão cultural mais profunda. Nenhuma dessas falhas acontece no vácuo, elas emanam de uma visão de mundo que se afastou das bases morais que moldaram o Ocidente moderno. A influenciadora israelense Daria Laub Salter compartilhou nas redes sociais uma postagem sobre o declínio do Ocidente com foco especial na esquerda intelectual. Veja a seguir. Acontece, ela diz, que quando você observa ao longo do tempo aqueles que abandonam a fé judaico-cristã e a cultura que dela surgiu, o iluminismo, a ciência, a moralidade judaico-cristã, eles não se libertam para algum tipo de agência moral superior e autogerada. Na maioria dos casos, tudo o que surge em oposição à cultura ocidental acaba se alinhando perfeitamente com o mal. Segundo ela, o único valor que essa nova fé secular concede aos seus seguidores é a certeza absoluta, uma convicção em sua própria superioridade moral. Uma superioridade tão total que não deixa espaço para dúvida, humildade ou autoexame. E uma vez que alguém passa a adorar a própria retidão, ela diz, seu pensamento se torna circular, autojustificável e, no fim das contas, indistinguível do próprio mal que acredita estar combatendo. E quando você observa a forma como os sistemas internacionais responderam ao Hamas, as desculpas, os eufemismos, o encobrimento, é difícil não entender exatamente o que ela quer dizer. Porque isso é uma falha moral, um colapso da própria bússola ética que deveria guiar organizações humanitárias, jornalistas, formuladores de políticas e indivíduos no Ocidente. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos voltam ao pó novamente. Passando agora para o Irã, o jornalista israelense Tamir Morag faz uma avaliação de para onde caminha o confronto entre os Estados Unidos e o Irã e quando, segundo Morag, os indicadores estão se acumulando, apontando a segunda metade de março como o período mais provável para os Estados Unidos estarem posicionados e prontos para um possível ataque ao Irã. Ele destaca vários eventos convergentes. É improvável que os Estados Unidos ajam antes do fim das Olimpíadas de Inverno, em 22 de fevereiro. O porta-aviões USS Ford e seu grupo de ataque devem chegar ao Mediterrâneo Oriental em 2 semanas. O USS Bush, segundo o porta-aviões, teria sido orientado a se preparar para o deslocamento e chegaria em meados de março, criando uma sobreposição rara. 3 porta-aviões dos Estados Unidos, o Ford, o Bush e o já posicionado USS Lincoln, operando simultaneamente sob o CENTCOM. Morag explica que essa configuração dá aos Estados Unidos a capacidade de lançar uma campanha aérea excepcionalmente poderosa, com centenas de missões aéreas por dia. Antes mesmo de ter bombardeiros americanos nas bases locais ou a participação israelense. Ele acrescenta que esse cronograma também dá ao presidente Trump o espaço político para demonstrar que tentou a diplomacia com o Irã, mesmo que as diferenças entre os lados tornem um acordo altamente improvável. Falei sobre isso no meu programa na Rádio Galá Israel. Moshe Ashkenazi, que já entrevistei aqui no podcast, apresentou um panorama que esclarece o cenário estratégico do Irã. Ele destacou que os Estados Unidos têm mais interesse em derrubar o regime iraniano do que Israel, o que traz grandes implicações.
Ashkenazi explicou que, se o regime iraniano caísse em mãos pró-americanas, os Estados Unidos teriam influência direta e indireta sobre quase todos os recursos energéticos do Golfo Pérsico. As recentes ações dos Estados Unidos, incluindo a limitação do petróleo venezuelano, fazem parte da estratégia de restringir as opções energéticas da China. Ele destacou que nem os Estados do Golfo nem os Estados Unidos querem uma corrida nuclear na região. Para o Irã, ele argumentou: abrir mão do que resta de seu programa nuclear não é tão doloroso quanto parece, porque Israel já deixou claro que o que quer que sobreviva não poderá permanecer. Resta o programa de mísseis de longo alcance do Irã, que Ashkenazi chamou de real preocupação estratégica. Ele perguntou: por que o Irã está construindo mísseis com alcance de 5.000 quilômetros quando todos os alvos regionais estão dentro de 2.500 quilômetros? A resposta dele é simples: o Irã há muito aspira a ser uma superpotência islâmica global, não apenas um ator regional, e na visão dele é improvável que essa ambição se concretize. O relógio avança lentamente para a perdição dos iranianos. Agora, vejamos a situação em Israel. Costumo não comentar o debate político interno aqui, pois às vezes é complexo demais para explicar em um podcast curto. Mas o pedido do presidente dos Estados Unidos, Trump, para que o presidente israelense, Herzog, ofereça um perdão a Netanyahu em seu julgamento em Israel, tornou a questão um assunto de debate público. Após Trump criticar Herzog na semana passada, dizendo que o povo de Israel deveria envergonhá-lo por não ajudar Netanyahu, a comentarista israelense Dina Dromi afirmou que Trump pode agir com boas intenções. Mas ele não entende bem as correntes profundas da sociedade israelense. Ela escreveu que o presidente Herzog não perdoará Netanyahu por um motivo simples. Seu medo do juiz da Suprema Corte, Yitzhak Amit, é maior do que seu respeito pelo presidente do país mais poderoso do mundo. De acordo com o JR, a liderança política de Israel opera dentro de limites definidos pelo medo e intimidação do judiciário. Grande parte do público está cansada dessa dinâmica e pronta para um confronto constitucional em Israel. Ela afirma que quem vê a presidência como trampolim para primeiro-ministro é um político mesquinho, não um líder corajoso. Isso nos leva à crise mais profunda do sistema jurídico e político de Israel. Israel não é de fato governado pelo Estado de Direito. Se fosse, nada disso ocorreria e não haveria necessidade de perdão, pois o julgamento nem teria ocorrido. O sistema jurídico em Israel foi instrumentalizado por promotores, assessores jurídicos, investigadores, jornalistas e talvez até alguns juízes complacentes que fabricaram acusações para fins políticos. Eles é que deveriam enfrentar as consequências. Temos um judiciário que desrespeita abertamente as leis aprovadas pelo Knesset, um judiciário que trata o Knesset como um órgão ilegítimo, e juízes que preferem impor sua própria vontade à direita política em vez de julgar de acordo com a lei. Não é assim que uma democracia funciona, e os eventos recentes deixaram isso mais claro do que nunca. Esta história revela a profundidade da fratura na sociedade israelense. Grandes quantias de organizações de esquerda, e pior, de países europeus e dos Estados Unidos, por anos, via o Zaid, esse dinheiro chegou a Israel para tentar derrubar o governo e reverter a escolha democrática do povo israelense. Porque essa escolha não está alinhada com a agenda da esquerda global. Após Oslo ser desmascarado como fraude, ficou evidente que não seria criado um cavalo de Troia islâmico para destruir Israel. O caso jurídico é uma mentira desde o início e será exposto como tal se não houver perdão. O público em geral prefere evitar isso. Em outras notícias, Israel se prepara para o Ramadã, que começa esta semana. Quando entramos na temporada de festas no mundo judaico-cristão, pensamos em momentos felizes e celebração. O mundo muçulmano está agora entrando no Ramadã, e todos nós temos que nos preparar para um aumento na violência e no ódio por parte dos muçulmanos contra os kufr, todos nós, não crentes. As Forças de Defesa de Israel, FDI, reforçam sua presença na região e mantêm prontidão para possíveis escaladas. A divisão da Judéia e Samaria receberá várias companhias adicionais, especialmente na zona de costura e nas passagens ao redor de Jerusalém. Autoridades de segurança antecipam tensões elevadas e estão se preparando de acordo. Embora não tenham ocorrido ataques terroristas em grande escala ou altamente bem-sucedidos nas últimas semanas, graças em grande parte às operações contínuas de contra-terrorismo, os dados de inteligência nos contam uma história diferente. Por trás da superfície,
Ataques com pedras e coquetéis Molotov aumentaram recentemente, sinalizando agitação renovada no local. Tomara que nossa preparação os mantenha focados no evento religioso, permitindo que foquemos no calendário judaico. Mês de Adar, dizemos que quando o mês de Adar começa, aumentamos nossa alegria. O espírito do feriado de Purim permeia todo o mês, tornando-o um tempo de alegria incomparável e boa sorte para o povo judeu. Então é isso por hoje. Eu sou Daniel Siman. Obrigado por me acompanhar no Straight Up dos estúdios JNS em Jerusalém, Israel.